Fala galera, meu nome é Henrique Nogueira, eu sou médico veterinário, pós-graduando em Ciência Animal na Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, que fica em Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas situações que acontecem em Campos e a cidade ficou um pouco esquecida, né, do ponto de vista ambiental, apesar de ser o maior município do estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem o NEPAS, é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Animais Selvagens, que eu faço parte desde 2008, no final de 2008, começo de 2009 mais ou menos. O NEPAS foi criado com o intuito de juntar estudantes de medicina veterinária que queriam estudar animais selvagens, já que esse era um tema que não era difundido na universidade. Acabou que com o passar do tempo, o núcleo foi agregando alunos de biologia, alunos de zootecnia, outras pessoas interessadas em estudar o tema, tanto profissionais dessas áreas, e foi se tornando uma coisa cada vez maior. Nós começamos a ter palestras de educação ambiental, realizar alguns cursos, até que começamos a receber animais selvagens para tratamento clínico. Uma vez que no estado do Rio de Janeiro a gente tem, se é que pode dizer que ainda tem, um centro de triagem de animais selvagens, um CETAS, que fica em Seropédica. É o único centro que atende o estado inteiro. Seropédica fica, para quem não conhece, fica no sul do estado do Rio de Janeiro, depois da própria cidade de Rio de Janeiro. E aí a gente tem alguns outros grupos pequenos trabalhando com reabilitação de animais selvagens, mas praticamente o norte e o noroeste do estado está abandonado com relação a isso, não tem para onde mandar esses animais. E aí, o que era de se esperar? Tendo um único centro no estado inteiro, o CETAS de Seropédica acabou superlotando e acabou fechando, né, por não ter condições de receber a grande quantidade de animais que era enviada para lá. Com o fechamento de CETAS de Seropédica, o NEPAS começou a receber um número muito maior de animais. E a ideia inicial do NEPAS era fazer o atendimento clínico desses animais e encaminhar para o órgão responsável, que seriam IBAMA, INEA, ICMBio, a própria Secretaria de Meio Ambiente, no caso no âmbito municipal. Só que temos alguns problemas. Esses órgãos eles não têm estrutura para receber esses animais. O IBAMA de Campos é apenas uma secretaria, o INEA de Campos é apenas uma secretaria. A Secretaria de Meio Ambiente de Campos eu nem vou comentar. Então, esses órgãos que deveriam ter ferramentas para o resgate e reabilitação desses animais, não tem. Então, a gente chegou na seguinte situação. Os animais eram recebidos, eram recolhidos por esses órgãos, eram encaminhados até a gente e eram simplesmente largados lá. Nós fazíamos o atendimento clínico desses animais e não tínhamos para onde enviar esses bichos, né? E tudo bem, quando o animal ele é reabilitado e pode voltar à natureza, a gente entrava em contato com alguns desses órgãos e realizava a soltura, nada mais justo, né, devolver o animal à natureza, mas não é sempre que isso é possível e existem muitos casos de animais que não podem retornar à vida livre e tem que ficar em cativeiro por resto da vida, né, ou serem eutanasiados, serem mortos, tá? E por conta do Estado, o Estado que eu falo, o governo responsável das condições, acabou que o NEPAS começou a ficar superlotado também. E aí tem um outro problema. Esses órgãos, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, no âmbito federal, eles enviavam os animais para a gente, mas não davam subsídios para que a gente trabalhasse. Então, ofereciam transporte para a gente fazer o deslocamento desses animais, não ofereciam verba para alimentação, verba para medicamento, verba para procedimento cirúrgico, e acabou que tudo começou a sair do nosso bolso. A própria UENF, né, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde o NEPAS tem uma sede, a própria universidade não apoia o trabalho. Eu não vou generalizar, mas alguns líderes específicos, né, tentam boicotar
o serviço. E aí a gente não tem um apoio financeiro para cuidar desses animais. Mas mesmo assim a gente não parou de cuidar desses bichos por amor aos bichos. Acabou que o dinheiro para manter a alimentação, o dinheiro para manter os medicamentos, os procedimentos, começou a sair do bolso de quem fazia o NEPAS. Os alunos de graduação principalmente, alguns poucos alunos de pós-graduação e alguns poucos professores também. Só que fica uma situação um pouco inviável, uma vez que todos nós éramos, somos bolsistas, todos nós temos várias contas para pagar. Chegamos à seguinte conclusão, que não estava mais valendo a pena continuar com o serviço, e foi uma decisão que doeu muito pra gente, porque a gente acreditava na reabilitação de animais selvagens, acreditava no NEPAS como um objetivo de vida, fazer aquilo ali funcionar e dar uma esperança maior para os bichos do estado do Rio de Janeiro, para a nossa fauna, E acabou que decidimos parar com o NEPAS por essa falta de apoio, por essa falta de verba. E apesar do NEPAS ser parado, começamos a ter vários outros atritos, com os órgãos responsáveis, porque o NEPAS parou, mas os animais não pararam de aparecer. Animais que eram atropelados, animais que apareciam nas casas das pessoas, animais apreendidos que estavam sendo traficados. Então, os animais continuaram surgindo e não tinham mais para onde enviar. E aí eu queria denunciar uma situação um pouco complicada, que é o serviço mal feito desses órgãos responsáveis. As pessoas que faziam o recolhimento desses animais, por um tempo, continuaram fazendo sem ter para onde enviar os animais e começaram a fazer isso de uma maneira muito arbitrária. Eles recebiam os animais, faziam o que quisessem com os animais, porque você não tem fiscalização. O próprio órgão fiscalizador é o que faz as cagadas, digamos assim. E muitos animais começaram a morrer por conta disso. As pessoas recolhiam os animais, levavam para as suas secretarias, para as suas sedes, e não tinham como cuidar desses animais. E esqueciam que os animais comem final de semana e feriado. Os bichos não sabem o que é um final de semana, não sabem o que é feriado. Eles precisam de cuidados médicos, precisam ser alimentados todos os dias enquanto estiverem em tratamento. Isso não acontecia nos lugares onde eles estavam sendo levados. Então a gente acabou presenciando uma série de histórias, e pessoas falando abertamente sobre isso nas redes sociais, que criou um desconforto muito grande. E apesar desse burburinho que foi feito, quando o NEPAS resolveu fechar, meu Deus, o que vamos fazer com os animais do norte e noroeste do estado, para onde os animais selvagens vão ser encaminhados agora, a gente precisa resolver isso. E apesar dos órgãos terem entrado em contato, não, vamos resolver o que é que vocês precisam, e da gente ter dado tudo que a gente precisa no papel para eles, até hoje a gente não teve resposta nenhuma. E isso aconteceu mais ou menos há uns 4 meses, não sei, nós estamos em outubro agora. Eu não vou saber precisar quanto tempo isso aconteceu, mas já foi tempo suficiente para se tentar fazer alguma coisa, e essa coisa não foi feita. E antes que alguém pergunte, o NEPAS está tendo uma sede construída, uma sede entre aspas, porque a gente não tem a verba para construir todo o prédio, mas a gente está construindo um ambulatório e uma sala cirúrgica. Tudo bem, a gente vai ter um lugar a mais para tratar desses animais, só que não resolve o problema da verba. A gente vai continuar sem dinheiro para comprar medicamento e continuar sem dinheiro para comprar a alimentação desses bichos, que é o grande problema. Você não pode simplesmente criar uma estrutura para receber esses animais e não dar subsídios para que essa estrutura funcione. Então, eu estou fazendo esse vídeo só para deixar claro para algumas pessoas que ainda não entenderam o que é que está acontecendo e continuam ligando e continuam cobrando que a gente atenda esses animais. A gente não está atendendo porque simplesmente a gente não quer, porque a gente não tem mais condições de fazer isso. Se dependesse só de mim, se eu tivesse condições de manter esses bichos, eu os manteria, mas
não é a situação. Do jeito que a gente estava trabalhando, estava começando a ser mais problemáticos para os bichos ficarem lá, né? Porque era muito animal para um espaço muito reduzido e muitos gastos para pouco dinheiro, tá? Então, por conta disso, a gente não está recebendo os animais. A gente quer um dia voltar a prestar o serviço que a gente oferecia aqui em Campos do Goytacazes, na UENF, mas a gente precisa da ajuda dos órgãos responsáveis ou de alguma empresa que queira fazer um trabalho de compensação ambiental e queira bancar toda essa situação, algumas empresas no caso. Tá? Então, quem tiver interessado em entrar em contato e conversar um pouco sobre isso e tentar entender o que é que acontece na cabeça dos responsáveis pelas questões ambientais de Campos do Goytacazes e do estado do Rio de Janeiro, só entrar em contato. Eu vou deixar todos os links aqui de e-mail, telefone, página no Facebook. Então, galera, essa é a situação atual da fauna no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Tá? Essa é uma situação comum a vários outros centros de reabilitação. E, infelizmente, é assim que a coisa está funcionando atualmente. É isso.